Veja o que a Bíblia diz. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque também é mencionado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus e na carta de Judas. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que ele agradou tanto a Deus com sua fé, que ele foi arrebatado. E já na carta de Judas, o versículo 14 e 15, é citada uma profecia de Enoque, de que um dia o Deus iria julgar juntamente com seus escolhidos todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Ou seja, Enoque foi um homem que viveu 375 anos aqui na terra, mas o seu coração estava completamente voltado para as coisas do alto. E além do seu bisavô de Noé, outro homem que também mudou a história da humanidade por causa da sua fé, Deus fez questão de fazer que o seu filho Jesus viesse à terra através da linhagem de Enoque. E o segundo homem que não passou pela morte, Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas de Deus que já passaram por essa terra. Ele foi um grande instrumento do Senhor em uma época de muita apostasia, idolatria em Israel. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, no século 9 a.C. Elias é conhecido por seus milagres e confronto com seus profetas de Baal, além da sua defesa fervorosa da fé e da adoração apenas ao Deus de Israel, em momento que aquela nação adorava diversos deuses pagãos. No livro de 1 Reis, capítulo 17, Elias profetiza que não haveria chuva e nem orvalho em Israel, até que ele dissesse o contrário. E assim aconteceu. Elias orou e a seca durou 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e voltou a chover. A seca foi um castigo de Deus pela idolatria do rei Acabe, da rainha Jezabel e do povo de Israel. E essa seca se encerrou depois que Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesse episódio, Elias desafiou o profeta de Baal a provar que o Deus deles é o verdadeiro, enquanto ele prova que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E naquele monte, Elias diz para os profetas de Baal fazer os seus deuses acender uma oferta queimada, mas nada acontece. Então Elias ora ao Deus de Israel, que envia naquele momento o fogo do céu para consumir a oferta, provando o seu poder. E após prover que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, Elias ordena que o povo capture os 400 profetas de Baal, que são mortos em seguida pelo profeta. E a Bíblia mostra que Deus amava tanto Elias, que mesmo em seus momentos de fraqueza, ele nunca o abandonou. Depois daquele confronto no Monte Carmelo, a rainha Jezabel ameaçou matar Elias, que fugiu para o deserto. E durante esse período, Deus enviou corvos para enviar comida para o seu servo. E depois o próprio Deus marcou encontro com Elias no Monte Horebe. E por mais que Elias estivesse sendo odiado e perseguido por Acabe e Jezabel, eles não conseguiam matar o profeta. Isso é porque o próprio Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalo franguejante que arrebatou Elias e um redemoinho. E assim como Enoque, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. A vida do profeta Elias foi tão marcada por sua fidelidade a Deus que futuramente Deus fez aparecer para Jesus juntamente com Moisés no Monte das Transfigurações. E com certeza Jesus fortaleceu muitos a presença desses dois servos de Deus. E o terceiro homem, Melquisedeque. É bem provável que você já tivesse conhecimento sobre a vida de Enoque e de Elias. Porém, são povos que já ouviu falar sobre Melquisedeque e menos pessoas sabem ainda que não há nenhum relato na Bíblia sobre a sua morte. Melquisedeque é misterioso rei de Salém, aparece no livro de Gênesis, capítulo 14, após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra o exército de vários reis. Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Em troca de Abraão, deu Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia adquirido naquela batalha. E a Bíblia não menciona o nascimento, a morte, a genealogia de Melquisedeque, o que o torna personagem enigmático e único na narrativa bíblica. É muito comum no Antigo Testamento encontrar uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas nós não vemos isso em Melquisedeque, e essa ausência de informação é levada a várias interpretações e especulação sobre a sua verdadeira identidade. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que o nome Melquisedeque significa rei da paz e descreve aquele homem dessa maneira: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao